Incontinência urinária masculina é um tema pouco discutido, mas muito prevalente no consultório do urologista, e hoje eu vou destacar aqui os dois principais tratamentos cirúrgicos que a gente pode oferecer ao paciente no tratamento dessa condição. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, capital, onde atendo público tanto masculino como feminino. Na descrição desse vídeo tem o link para quem tiver interesse em informações e vamos lá para o nosso conteúdo. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, gerando incômodo e transtorno no convívio social. Importante a gente frisar que não é normal perder urina em nenhuma fase da vida adulta. Então, sempre essa condição está ligada a alguma alteração que precisa ser investigada. Esse quadro altera muito a qualidade de vida, tanto do homem como da mulher. Mas os homens, eles tendem a responder de forma muito pior, porque eles não se adaptam a essa condição com tanta facilidade. Muitas vezes eles abrem quadros depressivos e alguns falam até em ideação suicida devido ao quadro de incontinência, por exemplo, após uma cirurgia de prostatectomia para tratamento do câncer de próstata. As principais causas de incontinência são cirúrgicas, ligadas a pós-operatório, principalmente a prostatectomia radical, no tratamento do câncer de próstata, patologias ligadas ao envelhecimento masculino, como, por exemplo, a hiperplasia prostática benigna, alterações hormonais, quadros de bexiga hiperativa, doenças neurológicas, aquelas que afetam tanto o sistema nervoso central como a medula, além de alguns fatores como o tabagismo, que pioram essas situações. São 4 os tipos de incontinência urinária que a gente consegue identificar no paciente. Cada um vai ser o seu tratamento individualizado. Primeiro, a incontinência urinária de esforço, que é aquela relacionada a uma perda urinária diante de uma pressão súbita abdominal. O paciente refere que perde ao tossir, ao espirrar, ao pegar peso. Segundo, a incontinência urinária de urgência, que é aqueles quadros ligados a uma vontade súbita e incontrolável de urinar. Geralmente o paciente refere que urina a cada 1 ou 2 horas. Estão ligados à instabilidade da musculatura da bexiga, ao músculo detrusor, chamada bexiga hiperativa. Terceiro, a incontinência urinária mista, quando o 1 está associado ao 2. A gente tem a associação de incontinência urinária de esforço com o quadro de urgência. E o quarto tipo é a incontinência urinária por transbordamento, muitas vezes ligados a quadros neurológicos, a doenças mais graves. O paciente não tem a capacidade de esvaziar a bexiga e perde urina por transbordamento, ele goteja o tempo inteiro. Hoje nós vamos nos ater à incontinência urinária mais tratada pelo urologista, que é a incontinência urinária de esforço ligada ao pós-operatório da prostatectomia radical, que é o tratamento para o câncer de próstata, que é o câncer mais diagnosticado no homem. Nesse gráfico, a gente observa aí a incidência de até 92% das causas de incontinência urinária no homem estarem ligadas ao pós-operatório de prostatectomia. E depois, em segundo lugar, a problemas neurológicos, trauma pélvico, 1% cirurgias para hiperplasia prostática benigna e 1% relacionados à radioterapia. A gente sabe, baseado em alguns estudos, que até 50% dos homens submetidos à prostatectomia, retirada da próstata, evoluem com incontinência no pós-operatório. A maior parte deles vai recuperar por semanas ou meses ao longo do primeiro ano essa continência. Entretanto, entre 9% e 16% permanecem com um grau definitivo de incontinência após o primeiro ano da cirurgia. Estima-se aí que no mundo inteiro exista 10,4 milhões de homens que sofrem com o problema de incontinência urinária relacionado aí ao tratamento do câncer de próstata. Dentre as opções de tratamento para incontinência urinária de esforço, a gente tem as medidas de curto prazo, que são aquelas comportamentais, orientar o paciente a diminuir a ingesta hídrica, a fazer a micção programada, esvaziar a bexiga a cada 2 horas, para que se evite uma perda de urina. Além disso, exercícios de Kegel ou Kegel que vão fortalecer a musculatura perineal e também o biofeedback através da eletroestimulação ou estimulação magnética. A gente pode lançar a mão também de alguns medicamentos quando o paciente tem urgência urinária associada, que são os anticolinérgicos, Reptemic, Vesicare,
ou os beta-3 agonistas, que são mini-Betrix, que vão tratar a parte da incontinência mais ligada à urgência, que às vezes está associada também ao quadro de incontinência urinária de esforço, no pós-operatório da retirada da próstata, e além disso, medidas de adaptação do paciente, que são o uso de fraldas, uso de absolvente, que são bem desconfortáveis, uso de clamp peniano, que é um dispositivo que pode causar trauma local e dor, porém por um mecanismo de pressão da uretra, ele vai evitar uma perda contínua de urina. Essas que eu citei são algumas opções no manejo e no tratamento da incontinência urinária a curto prazo. Porém, a longo prazo e de forma definitiva, esse paciente ele pode ser submetido basicamente a 2 tipos de procedimento para corrigir essa perda urinária. São eles o sling de uretra masculina e o esfíncter urinário artificial. Ambos são tratamentos cirúrgicos para o tratamento da incontinência urinária nos homens. O sling masculino ele é semelhante ao sling feminino, que é aquele que a gente usa para o tratamento da incontinência na mulher. É o sling de uretra média. Ele é uma tela sintética que é colocado na uretra do paciente, que vai permitir a continência imediata, não está associado a nenhum mecanismo de ativação. Então, essa é uma das vantagens. Ele é um tratamento mais barato em relação ao esfíncter artificial. Ele está associado a uma taxa de satisfação de até 88% e trata os quadros de incontinência leve a moderada. A outra opção é o esfíncter urinário artificial. Esse é um dispositivo mais complexo, colocado também por procedimento cirúrgico via perineal na região da uretra. Ele funciona com um mecanismo hidráulico de 3 volumes. Ele trata qualquer tipo de incontinência urinária, então tanto quadro leve, moderado a graves. Está associado a uma taxa de satisfação maior, até 96% dos pacientes têm os resultados de fato melhores. É a técnica padrão ouro e ele existe no mercado para o tratamento da incontinência há mais de 50 anos. Então é um tratamento bem sedimentado. A grande vantagem é o custo. Ainda é um aparelho muito caro e está muitas vezes restrito a algumas cidades de maior porte. Mas qual que é de fato o critério de seleção entre a escolha de um tratamento ou outro para o paciente? Isso vai depender da análise médica do urologista perante os exames e a história clínica do seu paciente. Por exemplo, paciente submetido ao sling masculino, ele não pode ter feito radioterapia prévia, ele não pode ter tido também outra cirurgia para correção de incontinência urinária, então tem que ser um paciente virgem de tratamento. Além disso, as perdas urinárias que ele consegue corrigir são perdas leves a moderadas. Se o paciente faz uso de mais de 4 absorventes por dia, ele é considerado um incontinente grave. Aí o paciente é direcionado já para o esfíncter artificial. Uma outra condição é que esse paciente não apresente resíduo pós-miccional elevado, para optar pelo sling masculino. Em relação ao esfíncter artificial, como eu disse, ele trata quadros mais leves e severos. O paciente precisa ter um nível de cognição, um entendimento básico, porque, como eu disse, ele é um sistema hidráulico. Toda vez que o paciente for ao banheiro, ele vai ativar um pump na bolsa escrotal, estimulando a micção. E assim, quando ele terminar, o cuff periuretral ele vai se encher novamente, propiciando o mecanismo da continência. Então, é bem fácil, o paciente ele recebe um treinamento básico, é fácil de entender, porém, pacientes, por exemplo, portadores de neuropatias ou demência senil, eles não estão aptos para esse manejo. Então, seria aí um motivo de contraindicação. Esse é um assunto bem específico, pessoal, que é tratamento da incontinência urinária após prostatectomia, mas que é bem comum na nossa rotina. Se você acha que vai acrescentar para alguém que você conhece, que passa por esse quadro de desconforto com a perda urinária, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro do nosso conteúdo semanal. Até mais, um abraço.